Episódio 3. Mamãe, me deixa ajudar. Não, vai logo e sai. Aqui tá encrenado cheiro de cozinha. Vai. Ou logo você vai ficar com esse cheiro. Vai se maquiar. Some daqui. Tô em casa, não preciso me maquiar. Eduardo. Mamãe, o que você veio fazer aqui? Você deve ter esquecido o que eu te falei. Hoje à tarde, vamos encontrar a senhora Carvalho e a SRTA Carvalho e tomar um chá da tarde com elas. Eu também tenho um compromisso. Eu não vou. Mas eu já combinei. Você não vai. Não vou. Não marque mais encontros assim. Foi o seu pai que marcou. Por que meu pai fez isso? Foi para o seu próprio bem. Ah, me dá um tempo! Eduardo, eu marquei um compromisso. Porque você não. Conhece a moça primeiro? Desta vez vou aceitar o que você combinou. Vou só conhecê-la e ser educado. Depois de umas palavras, eu vou embora. Mamãe, chegamos. Pai, Aurélio. Comprei uma garrafa de vinho Shaoxing. A mamãe é muito boa para fazer economia. Ela só comprava meia cebola verde. E um dente de alho. Ela exagerou no gasto hoje. Seremos 5 comendo. Hoje é um dia especial. Não ia gastar demais. Mãe, cheguei. Você chegou! Tá realmente limpo e arrumado. Mal consigo reconhecer. Nossa casa. Eu te disse? O Aurélio entende isso. Ele cresceu e ficou sensato. Não é mesmo? Ele está tão feliz. Com o grande dia da irmã, arrumar leva só alguns segundos. Aurélio, eu sou incrível. Viu como nossa casa ficou maior? Aurélio, não se preocupe. Obrigada por me ceder o espaço. Hoje à noite, te ajudo a guardar tudo no lugar. Entendeu? Minha irmã é a que mais me ama. Vou lavar umas taças de vinho. Esta noite, vamos todos beber bem, em família. Isso mesmo. Você ficou no celular o tempo todo. Está ocupado. Sim. Do que você gosta de fazer? SRTA Carvalho. Gosto de ler. Que tipo de livro você gosta de ler? Tenho lido o clássico do chá, de Luyu. Um livro antigo. Você joga videogame? Então, do que você gosta de fazer? Eu pratico taekwondo. Você gosta de combate real? CRTA, Carvalho, Para ser franco, nosso encontro foi, na verdade, armado pelo seu pai e pelo meu pai. Eu não queria vir porque tenho namorada e nós nos amamos muito. Então, vamos encerrar este encontro logo. Não leve a sério. A sério. Então você quer que eu colabore com você, certo? Esperta. Olha só ele. Bem, vamos nos adicionar no WeChat. Se cansar de ler ou enjoar do taekwondo e quiser jogar ou futebol, me avise. Posso pedir aos meus amigos para te ensinar. Vai, escaneia meu QR do WeChat. Parece que eles estão batendo um papo legal. Não vamos só ficar olhando. Prova estes biscoitos. Podem parecer simples, mas são incrivelmente deliciosos. Experimenta. Claro. O sabor é bem bom mesmo. Muito bom, né? Amor, tô no trânsito. Pede desculpas pra sua mãe. Chego já.
Vem com cuidado. A gente espera. Vamos sair e dar uma olhada nas novidades da temporada? Assim elas podem conversar à vontade. Boa ideia. Então vamos. Vamos. Eduardo. Vamos ao Anglum ou ao réu. Vovó, Jardim Xing Anli continua lindo. Com certeza, o monte e os outros. Cuidaram disso com carinho, por anos. Olha, o que acha dessa árvore? E ela parece meio estranha. Você chorou e pediu para plantar comigo no ano em que foi embora. Veja, ela cresceu assim. Não admira que eu a ache estranhamente familiar. Você tem ótima memória. Eu quase esqueci. Depois, você foi para o exterior com seus pais. Tantos anos se passaram num piscar de olhos. Vovó, tenho sentido sua falta. Todos esses anos. Também sinto sua falta. Vamos lá. Lucas, como está o seu pai? Ainda está preso? Não sei. Acho que será solto em breve. Há quanto tempo pode ficar desta vez? Cerca de 1 ano. Não voltei para vê-lo em todos esses anos. Então quero ficar mais tempo desta vez. Que bom. Então vou ajudá-lo a engordar um pouco. Está bem? Avó, queria saber, por que você fica no asilo? É porque te tratam mal? Não exatamente. Casei com meu marido na meia-idade. Então é normal que o filho dele não goste de mim. Não espero que ele me sustente na velhice. E cuide do meu funeral. É bom morarmos separados. A neta do meu marido É uma menina esperta. ela me visita sempre. Gosto muito dela. Bem, Ouvi dizer que ela trabalha no seu hotel. Sério? Acabei de voltar. Ainda não conheço todos os funcionários. Vou convidá-la para um chá outro dia. O nome dela é Sofia Souza. Vamos ao restaurante. Alguma explicação? Não, a culpa é minha. Val Erraga, você está demitido. Bem-vinda, madame. Sua aparência está ótima hoje. Servimos peixe fresco de qualidade. Vou pedir ao chefe para cozinhar para você. Não precisa. Alguém já me mandou peixe pescado ontem. Matei minha vontade de comer peixe. Eu, Lucas. Sr. Monte. Faz mais de 10 anos que não nos vemos. Você está ainda mais bonito. Posso te servir? O de sempre. Vou te trazer primeiro uma porção de biscoitos amanteigados. Quero também uma porção de croissants de amêndoas. E um chá com leite do Ceilão. certo. Quero leite desnatado. Para não engordar. Lucas, o que você vai querer? Quero o mesmo que a minha avó. Sim, vou preparar. Certo. O namorado da Sofia está ali. Certo. Secretário Carvalho, terminei minha tarefa. Lucas, me espere lá dentro. Certo. Espero que trabalhemos bem juntos. Eu vou indo. Eduardo. Você também está aqui. Vovó, a senhora está jantando aqui? Sim. Eu disse para a Sofia dias atrás que arrumaríamos um tempo para visitá-la. Mas quem é ela? Ela é. Olá, vovó. Estou no encontro às cegas com ele. Vovó, não é verdade. Não é verdade. O pai dela e o meu pai marcaram esse encontro para nós. Bem. Isso é problema de vocês. Dá tchau.
Que ganância. O Eduardo ainda não chegou. Espera por ele. Mãe, estou na fase de crescimento. Tá bom, não vou comer a comida. Vou comer só arroz. É o arroz de ontem. Vou comer ele. Você comeu arroz fresco. Mãe, não faz bem pra você comer sempre restos. Não tem problema. Tenho esse hábito há décadas e ainda estou saudável. Come. Pegar um pouco de pasta de feijão fermentado. Aqui está. Pai, mãe, o Eduardo disse que ainda está numa reunião e vem assim que terminar. Já é tarde. Por que ainda está em reunião? Não tem problema. A gente espera. A gente come quando ele chegar. Sofia, eu vi o Eduardo no encontro arranjado em Xinganli. Ele disse que foi a família que marcou. Você pode perguntar pra ele. O Eduardo chegou? Ele pediu para não esperarmos. Vamos comer enquanto ainda está quente. Isso é falta de educação. Eu espero por ele. Espero sim. Fiz esses pratos especialmente pra ele. Nós não precisamos esperar. Ele não vem hoje. Ele disse que está ocupado atendendo um cliente importante. Não pode sair. Vamos comer primeiro. Pai, vem. Ele já tinha concordado em jantar com a gente. Porque ele foi atender um cliente de repente? Tão estranho. Sofia, é só um jantar. Mas mostra que ele não nos respeita. Bom. Me escuta. Não precisa esperar por ele. Ele não vem hoje. Eu volto mais tarde. Depois de pegar um pacote lá embaixo. Mãe, eu também vou pegar um pacote lá embaixo. Tudo bem. Você foi forçado, ok? Eduardo, escuta aqui. Minha cabeça está confusa. Não quero te ver. Não venha mais. Vamos nos acalmar. Não. Isso vai prejudicar a relação. Sofia. Vai embora. Vamos. Ir para onde você vai? Não. Você me entendeu mal. Você me entendeu completamente mal. Não é como você pensa. Não foi um encontro arranjado. Nos encontramos para falar de trabalho. Nós realmente nos encontramos por trabalho. Eduardo, deixa eu te perguntar. Você alguma vez me disse a verdade? Disse que seus pais queriam me conhecer. Isso é verdade. Disse que seus pais forçaram um encontro arranjado. Isso é verdade? Não. Você disse que eles queriam me conhecer. Mas eles pediram para você ter um encontro arranjado com outra. Não. É um mal entendido. Só fui lá com a minha mãe. Porque aquela moça é filha do sócio do meu pai. Não tive escolha. Eles estavam tratando de negócios. Eu só fui dizer a ela para desistir de sair comigo. Você consegue me entender? Eu te entendo, mas você não me entende. Minha mãe começou a preparar esse jantar de manhã bem cedo. Se você realmente não podia vir, deveria ter me explicado por telefone. Mas você desapareceu. Eu nem sabia para onde você foi. Eduardo, você me enganou de novo. Eu não. Eu vim. Deixe-me explicar para seus pais lá em cima. Tudo bem? Explicar para meus pais lá em cima. Você vai contar para eles que foi a um encontro arranjado. Não. Eduardo, você enganou todos nós. Desculpa. Não me toque. Sofia. Desculpa. Pode me deixar subir? Eduardo, seu galinha, como você ousa machucar a Sofia? Calma. Porque você me bateu? Você mereceu! Eu não sou galinha. Você é mesmo um galinha. Porque você foi a um encontro arranjado. Eu não. Nossa! Você me entendeu mal? Eu não. O que traz aqui? Vim te ajudar a bater nele. Não, por favor, não me batam. Sofia. O que você quer fazer? Rapaz. Aquele carro lá fora é seu. Sim. Por favor, tire ele daí agora. Está na entrada. Desculpa. Tire ele daí agora. Não vou vir à entrada. Não fale mais. Anda logo. Pare de falar. Seu carro está na entrada, na saída de carros. Os outros não conseguem entrar nos carros. Vai embora agora. Sim, rapaz. Vai embora agora. Vai embora agora. A polícia vai chegar já. Anda logo, vai embora agora. Sofia. Ele foi mesmo a um encontro às cegas. Cauê. Aurélio? Tão alto. Vem me ajudar a carregar isso. Cauã, o que você está fazendo aqui? Tudo bem. Eu vim visitar você. E a sua mãe? Você viu que eu discuti feio com o Eduardo. Assim que você chegou... Depois que você subir... Por favor, não conte para minha mãe. Vou manter segredo dela. Não se preocupe. Vamos para casa. Vamos. Aurélio, você está quase se formando. Vai continuar na pós-graduação. Ou procurar um emprego. Estou tentando arrumar um emprego.
Mãe, chegamos. Cadê a sua encomenda? Eu devolvi. Sério? Mas eu trouxe uma pessoa. Ele vem. Madrinha! Cauã. Cauã, que surpresa! O que te traz aqui? Estou com saudades. Você disse a Sofia que sou ingrato e não venho te ver. Então vim me desculpar. Devia ter vindo antes. Faz tempo que não te vejo. Vem, senta. Rápido, sente-se. Vou sentar ao lado do meu padrinho. Cadê o Dindim? Por que você não o trouxe? Para me visitar. Vamos comer e conversar, pode ser? O Eduardo não vem? Não. Vamos comer. Vinho Shaoxin melhora a nossa aparência. Bom, aproveitem. Faz tempo que não te vejo. Obrigada. Certo. Aurélio, não fique aí parado. Pegue uma cadeira e sente ao meu lado. Tome um drink com seu pai. Faz tempo que não como. Algo tão delicioso. Você mesmo? A deusa da culinária do Rio sujou. Que boca de mel. Veja. 6 pratos e sopa. 5 pares de rachis. Todos. Tem dono. Bom, aproveitem. O Eduardo disse que viria. Madrinha. A Sofia vai se casar. Mas não acho que ela precise se casar na família Ferreira. Estamos em 2023. Uma moça pode escolher se casar ou manter-se solteira. Não é? Vamos. Venha. Cauã, você tem um bom marido. E também um filho adorável. O Dindim vai para a escola em breve. Mas a Sofia ainda não encontrou o par perfeito dela. Bom, Vou contar uma coisa a vocês. eu me divorciei. O Dindim escolheu ficar com o pai. Por que se divorciou de repente? Vocês se amavam profundamente. Ele te traiu. Não, ele não fez isso. Eu estava grávida do Dindim quando era jovem, então decidi me casar. Mas descobri que o artista só me via como uma empregada gratuita. Depois que nos casamos. Eu não queria me tornar empregada gratuita de homem nenhum. Concorda. Não vou falar mal dele. Desejo a ele um futuro infinitamente brilhante. Você já se divorciou? Sim. Vocês, jovens, são tão apressados. O casamento é uma união sagrada. Como podem se divorciar sem pensar muito? A vida é cheia de desafios. E nunca é fácil. Vocês poderiam conversar para resolver as diferenças. O divórcio não é bom para o Dindim. Vamos deixar esses assuntos tristes de lado. Sofia, eu trouxe presentes. Venha, vou entregá-los a você. Que bom te ver. É muita gentileza sua trazer presentes. Você chegou de repente. Esse é o estilo dela. Não posso só comer e beber de graça, posso? Tantas caixas, olha. Esta aqui, a mais pesada, é para você. Gostei. Que legal. Padrinho, este é seu suéter de lã. Suéter de lã. Gostei. Deixa eu ver. Um suéter de lã desta marca é caro. Obrigado. Aurélio, este é seu. Obrigado, Cauã. Você gostou? Sente-se. Você deve ter gastado muito com eles. Não. Aproveitem a comida. Vamos. Venham, aproveitem. Uma caneta. Cauã, ele ainda é estudante. Você não precisa dar uma caneta tão boa pra ele. Nosso futuro advogado. Vai ter que assinar contratos importantes depois. Ele vai precisar dela então. Tá bom. Tomara que você assine contratos importantes logo. Vamos. Bom, aproveite. Vai, padrinho, vem. Vem. Bom, padrinho, coma mais. Tá. O peixe ensopado que sua mãe fez hoje à noite está muito gostoso. Obrigado por me ajudar na frente da mamãe. De nada. Não é o que eu deveria ter feito. Achei seu casamento com Song Wai-min tão apressado. Eu tentei te convencer, mas você não me ouviu. É porque eu estava grávida do Dindim. Aconteceu muito de repente. Você tem algo para fazer depois? Não. Vou te levar a um lugar bom. Vamos. Chegamos. É aquele lugar bom que você disse. Sim.
Acabei de alugar. A joalheria fica no térreo. Posso ficar no andar de cima. O que você acha? É ótimo. É uma localização excelente. O aluguel deve ser bem alto, né? Eu consigo pagar. Ganhei um dinheiro no divórcio. Também tenho umas economias. Enfim, investi todo o meu dinheiro. Era meu sonho de infância, ter uma joalheria de luxo acessível, no centro da cidade. Depois vou te dar todas as suas joias. Está satisfeita? Você é tão generoso. Limão azedo com café amargo. Tem gosto azedo e amargo. E batatas fritas quentes. Que estranho. Ah, isso é doce. Azedo, doce, amargo e quente. Esta é a minha refeição sem preocupações. É tão emocionante quanto o meu casamento. Como é o casamento? É assustador. Só os casados podem realmente sentir como realmente é. Que tal experimentar? É melhor eu esquecer. Justo quando eu estava pensando em casamento, minha mãe e o Eduardo me deixaram completamente confusa. E aí, com suas opiniões negativas, sinto que preciso ter muito cuidado. Com o casamento. Como está? Seu relacionamento com o Eduardo? Ele nasceu em berço de ouro. Deshan é da família deles. Dá pra acreditar? Ele fingiu ser pobre antes? Ele até pegou dinheiro emprestado de você. Ele vem fingindo esse tempo todo. Que homem calculista. Ele me enganou por 3 anos. Eu não fazia a menor ideia. Na verdade, muitos acham que eu deveria rir, mas não consigo de jeito nenhum. Nossa situação de vida é estranha. Fiquei muito bravo quando acabei de saber que ele é de família rica. Mas no fundo, fiquei até feliz. Senti como se ganhasse um grande prêmio de uma caixa surpresa. As realidades do casamento que eu teria que encarar sumiram todas. Eu poderia ter casas e carros. Estamos apaixonados. Há 3 anos. Nesses 3 anos, não tenho outras ideias. Acho que, naturalmente, deveria me casar com ele no final. E minha mãe sempre dizia, já tenho 29 anos. Não tenho muito tempo a perder. Parece que preciso encontrar um homem e me casar. Sinto que estou numa encruzilhada. Me sinto perdida e não sei o que fazer. Cauã, você acha que temos que casar quando chegamos a uma certa idade? deixa eu te falar. Não há regras rígidas na vida. 29 é uma ótima idade para uma garota. Olha pra mim. Eu me divorciei, mas eu acho que posso recomeçar minha vida. Você é a Sofia Souza? Você quer agradar seus pais, Mas você deve também aprender. a buscar a felicidade sempre que puder. Então lembre-se de curtir a vida, viver o momento e se divertir todo dia, certo? Sim, você tem toda a razão. Casamento e relacionamentos são como nuvens no céu. Você vê, mas não alcança. Só trabalhando duro, eu me sinto forte por dentro. Exato. E se eu não encontrar? Meu príncipe encantado. Prefiro não casar. Eu vou com você. A gente viaja, toma sol e admira os gatos. Que ótimo! Ok. Se você vê uns bonitões, me avisa. Vamos! Saúde! Bom, saúde. Saúde! É tarde. O que ainda está acordada? O que está fazendo? Acho que ainda não basta. O que não basta? O dote da Sofia. Que descuido. O seu. Acho que você não está nada ansioso.
Ela vai casar logo. Então eu preciso preparar o dote com cuidado. Ou a família do marido. Pode menosprezá-la. Está ouvindo? A gente só soube que o Eduardo é de família rica. Mas ele conhece nossa condição. Desde o início. Se ele menosprezasse nossa filha. Por isso, Já teria terminado com ela há muito tempo. Minha pulseira Vale algum dinheiro. Sim. E você uma vez me deu 2 pares de brincos de ouro e 2 anéis. Olha, tem também 2 pingentes. Com meus enfeites. E essas cadernetas. É uma quantia bem grande. você planeja vender todos esses enfeites para juntar dote para nossa filha? Bem, Pega meu relógio. Não. Para de brincadeira? Nossa lembrança de casamento. Não podemos vendê-la. Se eu soubesse disso, teria economizado mais dinheiro alguns anos atrás. Teria vigiado minha carteira mais de perto. Assim eu poderia ter mais economias agora. você dorme primeiro. Vou calcular com mais cuidado. Continua a escrever romance e faz juntos que o 20. Senhor Matos, este é o plano para a campanha 20 de maio. Eu estabeleci ligações com as marcas envolvidas. Comparei o plano de campanha deste ano com o do ano passado. Não acho que há muitas diferenças entre eles. Senhor Matos, Nosso cardápio, na verdade, inclui os itens mais vendidos dos anos anteriores. E a gente tem... Trabalhei com as melhores marcas do mercado. Mas Eu odeio este seu jeito de copiar e colar. Gerentes de departamento como você deveriam cumprir suas funções. Quais são suas ideias novas? próximo. É a minha vez. Olá a todos. O tema do meu programa é continuar escrevendo romance junto com os pais no 520. Cíntia Souza. Não acho que seja uma ideia nova viável. Sofia Souza. É adequado jovens namorarem Na presença dos pais. Você depende do apoio financeiro dos seus pais? Ou você tem dependência psicológica deles? Senhor Matos, você morou fora por muito tempo, então talvez não conheça bem a situação amorosa e matrimonial no nosso país. Na China, o casamento de um casal marca a união de 2 famílias. E não se esqueçam, pessoal. Diferente do Dia dos Namorados. Em outros países, 20 de maio não é um feriado obrigatório. Por isso, a adesão do cliente não é alta. Acho que podemos incentivar os jovens a celebrar esse dia com os pais nessa data. Na campanha, os pais podem compartilhar de forma geral seus segredos amorosos com os jovens casais. E os pais também podem sentir o clima romântico dos filhos e passar esse dia com alegria junto com os filhos, para que as pessoas possam curtir com os namorados e a família. Concordo. Se eu tiver namorado, vou apresentá-lo aos meus pais no dia 20 de maio. Acho que uma pequena campanha promocional dificilmente atrai mais clientes. Se a gente incentivar casais jovens a passarem um feriado com os pais, podemos atrair muitas famílias. E também é benéfico para o desenvolvimento sustentável dos negócios futuros do hotel. Certo. Então vamos com o seu plano. Você Ficará responsável pela implementação. Obrigado a todos. Obrigado, Sr. Matos. E quero acrescentar uma coisa. Nosso hotel busca oferecer bons serviços aos clientes. Devemos nos esforçar para melhorar cuidadosamente a experiência dos clientes. Este é o nosso propósito.
para quaisquer programas operacionais e de planejamento. Espero que todos se apoiem no trabalho. Ao mesmo tempo, também espero que os departamentos se unam. Apoio à competição saudável e justa. Mas se alguém quiser usar de artimanhas, eu demito essa pessoa. Sem piedade. Dispensados. Sofia Souza. Sonia, pode devolver isso para mim. Senhor Souza, vou na frente. Certo, pode ir. Sente-se. Obrigada, Sr. Matos. Deixe-me apresentar. Este é Antônio Almeida, meu assistente. Você pode falar com ele sobre os assuntos da campanha. Ele vai ajudá-la. Entendi. Olá, Sr. Almeida. Pode me chamar de Antônio Almeida. O meu nome em inglês, Dom. Entendeu? Sim. Cale a boca. Entendi. Tenho outra tarefa para você. Quero usar Os produtos da Dejan como brindes na nossa campanha. E quero comprá-los pelo menor preço. Sr. Matos. Sonia era responsável pela negociação. Eu sei. Mas você é chefe desta campanha. Então quero lhe dar a chance de negociar. Não é bom? Sr. Matos, eu já lhe disse sobre meu relacionamento com Dejan. É inadequado. Me pediu para negociar com eles. Sofia Souza. Isso é apenas um contato comercial simples. Acho que você pensou demais. Se você espera que eu use meu relacionamento com meu namorado Para pegar o menor preço nos produtos Dejan. então preciso sair do projeto. Sofia Souza. Você não é realmente esperta e calma. Você distorceu o que eu disse. Primeiro, por que você acha que espero que você use seu relacionamento com seu namorado? Segundo, Dejan é fornecedor da Botticelli. Eu também negocio com outros fornecedores. Peço que negocie com eles, porque acho que você tem essa capacidade. Acredito que você pode se superar. Não fixei um limite de negociação para você. Tudo depende da sua capacidade. Tente controlar isso dentro do orçamento. Agora entendi. Se não houver mais nada, não vou incomodar. Vou indo agora. Acho que a Sofia Souza é bem honesta. Tem certeza que vai continuar envolvendo ela nisso? Não importa. Ela é, originalmente, uma peça inesperada. Então devo aproveitá-la ao máximo. Vamos esperar para ver. Como foi sua conversa com o Sr. Matos? Parabéns, você teve um bom começo. Será que o Sr. Matos gosta do meu programa? Ou do meu namorado? Para com isso? O que você está pensando? Ele me pediu para negociar com a Dejan e comprar os produtos deles como brindes. É fácil. Você pode simplesmente conversar com o Eduardo. Não tenho essa sorte. Sofia. Isso é para você. O que é isso? Acabou de chegar por transportadora. Então eu trouxe para você. Obrigada. Que homem raro e bom. Ele se desculpa com você, sinceramente. Conta para a gente. Que erro ele cometeu? Nada. Conta. A gente brigou. Fala sério. Voltem ao trabalho agora. Vocês são tão fofoqueiros. Então você não quer negociar com ele, certo? Não exatamente. Não quero misturar meu trabalho com nosso relacionamento. Ao falar de trabalho com ele, você pode tratá-lo como um estranho. Relaxa. Tira isso da cabeça. Espera aí. Estou trabalhando. Você é tão insensível. Ele te mandou flores para se desculpar. E você nem sorri. Não é tão simples quanto você pensa. E a gente acabou de brigar. Eu acho que não precisa levar tão a sério. Não é apenas
apenas uma oportunidade. Você pode falar com ele para baixar o preço. Assim você cumpre sua tarefa e faz as pazes com ele. Sai ganhando dos dois lados. Não procure outro jeito e ignore essa boa chance. Você vai mesmo querer terminar com ele. Vai trabalhar. Não é apenas uma oportunidade. Você pode falar com ele para baixar o preço. Assim você cumpre sua tarefa e faz as pazes com ele. Sai ganhando dos dois lados. Não procure outro jeito e ignore essa boa chance. Casei 1-0. Vocês dão conta. Pão. Tira esse pé fedido. Daí, logo. Vocês dois dão conta. Estamos sem ritmo. Pode ser a Sofia chegando? Quem está aí? Sua entrega. Quem pediu comida? Eu não. Também não. Será que ele errou? É a casa do senhor Eduardo Ferreira. Deve ter sido minha mãe. Recebe para mim. Já vou. Sonia, Sofia, como foi a negociação? acho que não é adequado negociar com o Eduardo Ferreira. Porque quando eu negocio com ele, surgem pedidos sem fim. Sofia. Sonia, você tem o telefone. Do chefe de vendas da Dejan. Pode me passar o número dele? Quero falar com ele. Vou barganhar com princípios. Tá bom, tá bom. Vou te enviar. Você é tão teimoso. Este é o cartão de visita do chefe de vendas de Dejan. Boa sorte. Comemorei cedo demais. Pensei que fosse a Sofia. O que é isso? Macarrão de arroz frito com carne. Pode ir. Vou querer macarrão de arroz. Eduardo, você é tão antiquado. Você sabe como é difícil agradar uma garota? Precisa comprar para ela bolsas escolares e coisas assim. Foi mesquinho comprar só um buquê de flores. Minha namorada Sofia não é esse tipo de garota. Mas dessa vez ela está muito brava. O que posso fazer? É melhor você esquecê-la. Vou escolher uma garota solteira Da lista dos meus amigos. Cala a boca. Não quero outras garotas. Eu só gosto da Sofia. Agora eu sei que você gosta de ser torturado por ela. Com ela, me sinto um homem bom. Sem ela, me sinto sem sentido. E minha vida é uma bagunça. Você a trata como empregada. Deixe disso. Sofia, adora a vida. Você sabe o que é vida? Você sabe viver a vida? Eduardo Ferreira, seu idiota. Garotas gostam de surpresas. Grandes surpresas. Rápido. Está 3-1. 3-1. Ele fez 3 pontos. Ele fez um gol. Eu fiz 3. Olha. Olá. Olá, sou da Botticelli. Marquei uma reunião com o senhor Oliveira, do departamento de vendas. Certo, aguarda um momento. Vou verificar. Olá, o senhor Oliveira está no escritório? Certo, entendi. Ele saiu. Por algo urgente. Pode me dizer o motivo da sua visita? Eu conto para ele mais tarde. Então, quando ele volta? Não sei. Tudo bem. Vou esperar por ele aqui um pouco. Certo, obrigado.
que ela ainda está aqui? O que devemos fazer? A linha de fornecimento da Ayueda foi determinada pelo Sr. Silva e Dennis. Não podemos mudar isso. CRTA, Souza, desculpe pela longa espera. Senhor Oliveira. Marquei uma reunião com você. Então hoje estou aqui para falar do preço dos produtos fornecidos para a campanha 20 de maio. Você é a parte A. Então devemos conversar na sua empresa. Não importa, já estou aqui. Que tal conversarmos no seu escritório? É hora do almoço. Não posso deixar você conversar. De estômago vazio. Bem, vamos comer juntos. Vamos conversar enquanto comemos, ok? Ok. Bem, eu te disse que a Sofia Souza é honesta. Ela foi investigar o preço de custo dos produtos Da fábrica de Dejan. Agora ela vai comer com os gerentes do departamento de vendas de Dejan. Inevitavelmente, ela vai ter que beber muito. Pelo que eu sei, os gerentes do departamento de vendas de Dejan todos têm alta tolerância ao vinho. Mas a pequena Sofia se recusa a pedir ajuda do namorado dela. Episódio 4. CRTA, Souza. Não sabia. Qual bebida? Você prefere? Então me adiantei e escolhi uma. Pessoal, vamos brindar juntos. SRTA, Souza. Senhor Oliveira, já que está de bom humor, vamos direto. O que interessa? Um brinde a você. Desculpem, pessoal. Sinto muito. Estou atrasado. Senhor Oliveira? Senhor Oliveira, vou me apresentar rapidinho. Sou assistente do senhor Matos. Mas meu nome é Antônio Almeida. O senhor Matos me mandou junto com a SRTA Souza para jantar com todos vocês e garantir que estejam bem servidos. Senhor Almeida. Muito prazer. Sente-se. Tudo bem. Garçonete, mais um talher, por favor. O que você está fazendo aqui? Para te proteger. Senhor Oliveira, desculpe a demora. Tudo bem. Eu acabei de chegar. Já que está com tanta pressa, Por que não vem você mesmo? Pare de enrolar e me mantenha informado. Agora que todos estão aqui, vamos brindar juntos? espere, senhor Oliveira. Sabe, é meio estranho para nós, homens, beber com uma dama. Que tal eu beber uma? Pela SRTA Souza. Senhor Oliveira, um brinde a você. Senhor Oliveira, já que todos estão felizes hoje, vamos beber. Bem, um brinde a você. Eu pedi para você me manter informado. Qual é o problema? Como estão as coisas agora? Saúde. Sofia. Eu. Já terminei tudo. Fique à vontade para beber como quiser. Aproveite. Era para eu te proteger. Como assim você me protegeu? Sofia, você é incrível. Você aguenta bem a bebida. Nesse caso, não posso passar vergonha para a Botticelli, certo? Senhor Oliveira, saúde. Senhor Oliveira, vamos levantar os copos. Um brinde a você. Beba tudo. Senhor Oliveira, você tem alta tolerância. Já que todos estão felizes e o senhor Almeida também está aqui, vou direto ao ponto. Senhor Oliveira, ouvi falar sobre a fábrica de Dejan. Também verifiquei as amostras da sua empresa e as comparei com os custos de matéria-prima de outras fábricas similares. Em relação à oferta do Dejan para os presentes de 20 de maio, eu sei claramente o lucro e o custo envolvidos. É prática comum, todos os projetos, já com comissão inclusa. Senhor Oliveira, o senhor pode considerar tirar a comissão e nos dar um preço mais justo? SRTA, Souza. Você é impressionante.
Senhor Oliveira, no momento em que o vi, já percebi que o senhor é visionário e faz negócios pensando no longo prazo. Isso é realmente ótimo. Posso abrir uma exceção? Vou cortar o preço. Deixe-me pensar. Quanto vou reduzir? Acho que 10%. Senhor Oliveira, seu telefone está tocando. 10%. Senhor Oliveira, Sofia Souza é minha namorada. Dê a ela o desconto que achar adequado. E eu peço ao meu pai para compensar com um aumento no seu salário. Combinado? 10% é muito pouco. 20%. Senhor Oliveira, se o senhor puder me dar este preço, podemos reportar ao senhor Silva agora mesmo. Sem problema. Obrigada, muito obrigada. Feito. CNTA, Souza. Vou unificar esta cotação e enviar por e-mail depois. A propósito. Muito obrigada, senhor Oliveira. Diante disso, senhor Oliveira, por favor, permita-nos fazer um brinde ao senhor. Em nome da Botticelli. Obrigado, senhor Oliveira. Que tenhamos uma boa parceria. Você está bem? Estou bem. A CNTA, Souza bebe muito. Quase me acabei. Depois a gente pode... Ando sozinho pelo campo. Embaixo, estrada, campo. A estrada fica embaixo. Estrada, leva uns pastéis comigo. Senhor Matos. Senhor Matos. Você finalmente chegou. Deixa eu apresentar. Esse é o Souza. Cadê o senhor Oliveira? Antônio, já foram. Depois a gente acerta. Senhor Matos. O Antônio tá bêbado. Senhor Matos. Missão cumprida. Conseguimos um desconto. Adivinha quanto? 20% de desconto. Senhor Matos, o que acha? Não vai agradecer. Sofia, ele não aguenta beber. Deixa eu beber por ele. Aqui, Sofia, posso tomar um por ele. O senhor Matos é fraco. Vira. Vamos brindar. Saúde. Quem disse que sou fraco? Eu avisei que ele é fraco. Não esperava que fosse tão fraco. Que bagunça! Aqui é bem perto do hotel. Difícil pegar um táxi. Ele é muito grandão. Deitado aqui. Não podemos carregá-lo. Tive uma ideia. Senhor, devolva o carrinho amanhã. Não vai estragar. Sem problema. Cuidado. Valeu! Com jeito. Olha aí. Tá bem, tá bem. O pé. Esteira. Perdi um sapato. Preciso calçar. Na verdade, já aguentei suas meias por muito tempo. Por que aguenta minhas meias? Elas são meio... São meias sociais. Todo mundo usa com terno. Não dá pra levar ele assim. E seus colegas o virem... O que fazemos? Cobre o rosto dele com seu casaco. Espera. Só um segundo. Essa é nossa chance. Não vai tirar uma foto com ele. Boa ideia. Qual é? Tá com vergonha. Rápido! Tira a foto. Tá. Espera um pouco. 1, 2, 3. Mais uma. 3, 2, 1. Rápido! Só você pra fazer uma palhaçada dessas? Sofia, quero ajuda. Não. Obrigado. Antônio, você tem a chave do quarto dele. Está no escritório dele. Então vai buscar. Vou levar ele para cima primeiro. A gente se vê depois. Consegue mexer ele? Sim, consigo. Vou indo então. Vai. Cuida da sua vida.
Apaga a luz. Nossa. O que você está fazendo? Lucas Silva. Lucas Silva, vem aqui. Essa cama é dura demais. Depois eu troco pra você. Tá bom. Essa cama é minúscula. Quero trocar de cama. Mão no meu ombro. 1, 2, 3. Vai! Vai! Sofia! O que você está fazendo? Estou enforcando ele. Por que você está enforcando ele? Não, estou só apoiando ele. Ele tropeçou sozinho. Larga ele! O rosto dele está aqui no rosto. Senhor Matos. Senhor Matos, não pode apertar ele assim. Aperta aqui, no lábio dele assim. Ele ainda está respirando. Ainda está vivo. Anda logo. Rápido. Tem um assassino. Tem um assassino. Tem sim. Levante. Não consigo. Não consigo levantar. Ele está prendendo minhas pernas. Ele está sentado nas minhas pernas. Espere um segundo. Estou me salto alto. Eu disse para não deixar ele beber. Levanta. Coloquei no carrinho. Sim, no carrinho. Bom. O que está fazendo? Você está deitado num colchão d'água. Um colchão d'água novo. Colchão d'água? Sim, colchão d'água. Que tipo de cama é essa? Essa cama é tão macia. Vou pegar uma toalha para ele. Senhor Almeida, Preciso ir agora. Espera um momento. Cuidado. Gorjeta. não quero. Pegue. Acha que é pouco. É toda sua. Não. Realmente não quero, tá? Pode ir? Quero nadar. Nadar. Onde vai nadar? Antônio Almeida! Lucas Silva! Lucas Silva tirou as calças. Senhor Silva! Ela ainda está aqui. Não tire a roupa. Não vi nada. Deita logo. Meu Deus. Quero nadar. Pare! Cubra-se. Cubra-se. Bem, senhor Almeida. Estou indo. Tchau. Volte. O que foi? Deixa a carteira dele aí. Aqui está. Pare! O que foi agora? Tire minhas calças. Deixe a carteira dele aqui. Vamos dividir o dinheiro pela metade. Vamos dividir a gorjeta que ele deu. O quê? Não quero. Pega! Além disso, já te mandei o orçamento por e-mail. Tenho que ir. Até mais. Agora aprendeu a parar de tirar a roupa. O que você está fazendo? Preço de cooperação sincera. Ótimo. Dados da comissão. Finalmente acordou. Venha. Beba um pouco de água. Como eu voltei? Você não lembra de nada. Noite passada, Sofia e eu te trouxemos de volta. Você sabe. O que fez ontem à noite? Na frente da Sofia, você tirou a roupa. Se eu não tivesse parado. Teria tirado as calças também. Mas sinceramente foi até engraçado. Você ainda estava no carrinho. O quê? Tirei a roupa? Impossível. Não acredita? Olha. Tirei fotos. Veja você mesmo. Olha. Olha a sua pose. Quando a gente te empurrava. Olha. O que você está fazendo? Rápido, vai. Antônio. Lucas Silva. O Lucas Silva tirou as calças. Até filmei. Deixa eu te mostrar. Sai daqui. Olha isso. Você deve querer ver isso. Não, sai. Não são fotos. É algo sério. Olha. Dá uma olhada.
Dados da comissão de presentes, 20 de maio. Entre. Senhor Matos, o que foi? Sente-se. Descansou bem ontem? Muito bem. O que foi? Nada, só uma saudação diária para o chefe. Não peguei um centavo da gorjeta que você deu. Dei tudo para o Sr. Almeida. Recebi o e-mail. Você fez um ótimo trabalho. Fico lisonjeada. Só completei a tarefa do chefe. Certo? Deixe o resto comigo. Garanta que a campanha seja bem feita. Entendido. Senhor, o senhor tem mais alguma instrução? Por que você não usa os contatos do seu namorado? Para conseguir o preço mínimo de Dejan? É que eu acho que depender de mim é mais confiável, não é? Mas você sabe, além da capacidade de trabalho, networking também é importante. Concordo com o que disse. Networking é mesmo importante. Mas quanto ao meu relacionamento, talvez eu queira valorizá-lo e protegê-lo. Então não quero explorá-lo. É para você. Eu? Dá uma olhada. É o que você merece. Bem, obrigada. Finalmente posso convidar meus pais para conhecer o hotel onde trabalho. Eles nunca se hospedaram num hotel tão bom assim. Você parece fácil de agradar. É, a gente se esforça para dar uma vida melhor para a família, né? Obrigada, Sr. Matos. Se não tiver mais nada, vou indo. Até. Você deu uma pequena recompensa. Depois de mandar nela, que dia feliz, hein? O quê? O que foi? Minha gorjeta. Já vou! Desculpa. Já vou. Tô indo. Sofia, você voltou? Sim. Destrua o canhão dele com o seu. Boa jogada. Volta essa. Você parece bem feliz. Fala boa. É sobre você. Eu? Quer fazer uma surpresa pra minha mamãe? Sim. Não. No último dia dos namorados, eu te paguei um jantar no Chinaof. Disse que eu era mão de vaca. Isso é um banquete de luxo. Num hotel de luxo? Não tá satisfeita. Não, não vou. Cancela isso. Já reservei. Não posso cancelar. Quando você ganha por mês e uma suíte de lua de mel de luxo. Que absurdo. Cancele. Não vou. Mamãe, para ser sincera, pedi ao papai para te levar. É um benefício da empresa. É de graça. Mentirosa! Sua empresa dá benefícios? Você ganhou poucos bônus nesses anos. Como aquele hotel de luxo onde você trabalha. Oferecer benefícios tão bons. Não acredito. Olhe, este é o convite da empresa, diferente do certificado de venda ao público. Nós temos um novo diretor de operações recentemente. É o Sr. Matos e o papai. É motorista dele. Ele fala bem de mim. Isso foi escrito por ele. Veja. É verdade. Senhora Sofia Oliveira. Senhor José Santos. É verdade. Não menti para você. Queria que meu pai
te fizesse uma surpresa, mas você recusou teimosamente. Sofia Oliveira. É difícil de agradar. É difícil agradá-la. Ela acha a Chinaoff humilde, mas está insatisfeita com este hotel de luxo. Não sei o que dizer. Estou fazendo isso pela família. Vamos gastar dinheiro com muitas coisas depois. Você está jogando mal. Você vai... Como você pôde levar o crédito da nossa filha? Vou te castigar. Vá cozinhar as coxinhas agridoces. O papai vai cozinhar? Então vou repetir o arroz. Anda logo. Quer provar o prato que eu faço? Sabe de uma coisa? Usei esse prato para conquistá-la naquela época. Mas agora ela faz melhor. No começo pensei que ele cozinhava bem, mas no fim Só sabia fazer esse prato. Eu cozinho hoje à noite. Sofia. Depois do jantar, vamos à loja de comércio exterior, na rua Sichuan, comprar aquele vestido que você gostou da última vez. Você deve se arrumar e comemorar feliz o Dia dos Namorados. é caro demais celebrar o Dia dos Namorados. Seu bobo. O papai é romântico. Que vergonha. Pacote? O que está incluído neste pacote? Tudo. Tem frutos do mar também. Frutos do mar? Tem lagosta. Lagosta de Boston. Tem sassá. O quê? Sashimi. Isso, sashimi? Sim. Doce confissão de amor. Ver filmes juntos. Viajar juntos. Celebrar o Dia dos Namorados com os pais em 20 de maio. Bem-vindos. Aqui está seu bilhete de sorteio. Obrigada. Que lindo. Mamãe e papai. Por aqui. Olá. Sofia, olá. Vamos tirar uma foto? Papai, onde você arrumou esse chapéu? Sabe como é um velho escriturário? É como eu. O que tem de bom nisso? Você parece um porteiro. Ficando ao meu lado hoje, Você vai ficar estilosa demais. Estou destacando você de propósito. Tudo bem. Veja, numa 66, tudo de bom. Tenho certeza que você vai ganhar um prêmio logo. Prêmio? Podemos ganhar um prêmio? Sim. Tem comida, bebida e prêmios. Que surpresa. Sim. Uma grande surpresa. Tá. Vou te levar lá dentro. Por aqui. Me ajuda a distribuir isso. É incrível. Tão incrível. Onde fica o buffet? Dos dois lados. Vai. Sim. Ainda não almocei. Vou comer até me fartar. Você vai gostar. Aproveite o tempo aqui. Vou aos bastidores um momento. Tá, até logo. Vai em frente. Me liga se acontecer algo. Tá. Vamos. Lá. Sofia. Os tickets de refeição de hoje no local estão esgotados. Agora a campanha está prestes a começar. Menos da metade das pessoas chegou. Esgotou? Vá perguntar Ao departamento de tecnologia. Vai enviar mensagem de convite a todos os convidados que reservaram nossas refeições. E lembre o departamento de publicidade. De capturar os ângulos para as fotos. Não deixe o local parecer vazio demais. Ainda há tempo. Vamos adiar um pouco a campanha. Vai. Certo. Ali, verifique novamente. Bebidas e sobremesas devem ser repostas rapidamente. Serena, como está a situação? Estamos quase prontos. Mas Há menos clientes do que o esperado. estamos resolvendo. Senhor Matos, o número de convidados Está um pouco baixo. Mas já avisei a equipe dos bastidores para enviar um lembrete a todos os nossos convidados. Sofia, será que você está cobrindo os custos desta campanha a você mesma? Sofia, se você realmente cobrir os custos, não se esqueça de pedir reembolso ao Sr. Matos depois. Afinal, ele confiou isso a você. Os ingressos estão realmente esgotados. Sim. Não se preocupe. Vou verificar tudo de novo. O que está acontecendo? Porque as luzes estão apagadas. Porque as luzes estão apagadas? Sonia, o que está havendo? Porque todas essas pessoas estão dançando aqui.
O que ele está fazendo? Senhor, você está... Princesa. Seu cavaleiro veio salvá-la. Para a direita. Você está indo na direção errada. Vocês estão... Surpresos, hein? Inesperado, hein? Eduardo. Não é o Eduardo Ferreira? O que ele está fazendo? O que você está fazendo? Senhora Oliveira. Senhor Santos. Que bom que vocês também estão aqui. Podem testemunhar também. Testemunhar o quê? Entendi. Continue. Rápido. Continue. O que? Entendeu? Queridos familiares e amigos, peço desculpas por tomar um pouco do seu tempo. Desculpe por isso. Sinto muito. Eduardo, o que está fazendo? Sofia, sempre serei seu cavaleiro. E sempre te protegerei. Um anel de diamante. Esse jovem é engraçado. Vai pedir ao senhor Souza para vir aqui. Tá. Vamos ver como Sofia Souza lida com isso. Certo. Sofia Souza. Quer se casar comigo? Aceita. Aceita! Levanta primeiro. Levanta e vamos conversar lá fora. Não vou me mexer até você aceitar. Levanta primeiro. Não, levanta. Aceita primeiro. Você está bem? Tá tudo bem? Sofia Souza. Vem aqui. O que você está fazendo? Ótimo. Desculpe, senhor Souza. Não peça desculpas. Como você vai lidar com isso? Quem é você? Quem é você? Calma. O que você quer dizer? Como ousa gritar com ela? Senhor Souza, sinto muito. Souza, você é aquele Souza. Nossa. Você paga para a Sofia um salário tão baixo e grita com ela. Como ousa gritar com ela? Não ouse gritar com ela. Não ouse. Não ouse intimidá-la. Desculpe, senhor Souza. Vou chamar a segurança. Saia comigo. Larga a espada. Como ousa? Largue isso. Como ousa intimidá-la? Gente, foi... Não vou deixar ele em paz. Um programinha. Um teatro situacional. A campanha continua. Não vou deixar ele em paz. Largue. Me dê a espada. Eduardo Ferreira. Pode parar? Espere. Ele sempre te intimida. Não, de jeito nenhum. Ele é meu supervisor. Ele geralmente me ajuda muito. Ok. Sofia, você ficou brava de novo. Me dê. Sofia, eu te dei rosas. E desconto nos presentes de lembrança. Também comprei todos os ingressos do pacote para a sua campanha 20 de maio. Não fique chateada, tá? Você nos deu desconto nos presentes. Você queria manter distância de mim no trabalho. Eu pedi em segredo ao Sr. Oliveira para baixar o preço.
você. Eduardo, o tema da nossa campanha de hoje é sobre amor paternal e carinho. Você sabe, há quanto tempo eu estou me preparando para isso. Mas você fez esse escândalo todo e acabou com todo o meu esforço. Sofia, eu te dei o romance que você queria. Eu te ajudei no trabalho. Também te pedi em casamento, porque você queria uma vida estável. O que mais você quer que eu faça para te fazer feliz? Eduardo Ferreira, você ouviu direito o que eu estava dizendo? Ei, pessoal, por favor, vamos todos para o centro. Preciso voltar para o trabalho. Por que não vai para casa primeiro? A gente conversa depois, tá? Então você aceita casar comigo ou não? Eu acabei de dizer, preciso voltar para o trabalho. Não fica brava. Se vai trabalhar, não guarda rancor. Sofia, me escuta. O Eduardo preparou uma proposta tão grandiosa pra você. Você precisa dizer sim pra ele. Mamãe. Deixa isso pra lá, tá bom? Me escuta. A gente conversa. Quando ela chegar em casa. Pode parar. Senhor Santos, senhor Oliveira. Desculpa por isso. Fiz besteira de novo. Não. Eduardo, não tem problema. Eu acho que o buffet aqui não é tão gostoso. Que tal vir pra casa com a gente? Que eu cozinho pra você. Tá bom? Tá, ótimo. Vamos. Obrigado. Sem problema, vamos. Obrigado, senhor Santos. Vamos. Agora é o tão esperado sorteio. Fiquem atentos às suas placas. Ela tem um destino de protagonista. É protegida pelo herdeiro de Jejan. Inacreditável. Nosso grande prêmio hoje é uma diária na suíte presidencial no Hotel Botticelli. Procurando o Sr. Matos. Ele saiu furioso. Vamos ver quem é o segundo vencedor. Número 66. O número 66 está presente? O número 66 está no local. Prove um pouco. Coma mais. Obrigado, senhor Oliveira. Está bom. Sim, está gostoso. Eu achava que a Sofia cozinhava bem, mas não esperava que você fosse ainda melhor. Isso é de família? Está delicioso. Muito saboroso. Obrigado pelo elogio. A gente planejou passar uma noite no hotel. Então não preparamos muita comida em casa. São pratos simples. Venha outro dia. Vou preparar algo especial para você. Devagar. Devagar? Nossa casa é pequena. Você pode não gostar. De jeito nenhum. Para ser sincero com você, obrigado. Desde criança, meus pais sempre foram ocupados. Especialmente meu pai. Não o via nenhuma vez por semana. Esse tipo de ambiente familiar é o que eu sempre sonhei. Você é tão gentil. Isso é diferente. Seus pais estão ocupados com negócios. Nós somos simples. Sou dona de casa e ele foi motorista. A vida toda, a gente só fazendo essas coisas. Na verdade, não importa o que fazemos. O importante é que a Sofia é excelente. Ela é o nosso orgulho. Isso aí. Ela é o nosso orgulho. Você... Aqui, devagar. Toma um gole. Não se engasgue. Ótimo. Finalmente sei porque a Sofia é tão boa. Porque cresceu feliz com o amor de vocês. Eduardo, você é tão gentil. Dá pra ver de cara que seus pais te educaram bem. Falando nos seus pais, devemos visitá-los algum dia? Seria ótimo. Meus pais virão visitar vocês. Isso é bom. Que ótimo. Eduardo, sabe? Trabalhamos duro. A vida toda. Só para que a Sofia tenha uma vida melhor. Case com um bom homem. E viva feliz. O que você está fazendo? O que você está calando? O que está acontecendo? O que você está fazendo? Eu juro. Não se levante. É inconveniente. Sente-se. É conveniente. Eu juro. Se a Sofia se casar comigo, vou fazê-la feliz. Ela pode fazer o que quiser. Se não quiser trabalhar, vou apoiar ela. Sofia, você voltou? Precisa de ajuda? Não precisa. Oi.
Sofia, você voltou. Senhora Santos. Parabéns. Ouvi dizer que você tem um namorado muito rico. Não é verdade. Agora mesmo, sua mãe trouxe seu namorado para casa. Agora todo mundo sabe. Sofia, fico feliz que você vai casar com um homem rico. Não se esqueça dos vizinhos depois que casar. Vou para casa agora. Vou cuidar bem dela. Sim, ela não vai querer. Eduardo, o que você está fazendo aqui? Fui eu que convidei. Mamãe, por que não me avisou antes de convidá-lo para casa? Sofia, o Eduardo te pediu em casamento, na frente de tanta gente. Olha o anel. Ele até trouxe o anel. O anel? Preciso sentar e conversar com ele. Sobre quando vamos conhecer os pais dele. Mamãe, nosso casamento é um assunto entre mim e o Eduardo. Pode deixar a gente decidir por nós mesmos. Sofia. Você é muito teimosa. O Eduardo é tão bom para você. Vocês estão juntos há 3 anos. No seu lugar, eu já teria dito sim. Por que não aceita se casar com ele? Mamãe, estamos falando de coisas diferentes. Como posso? Ficou claro para você? Senhor Oliveira, foi descuido meu mesmo hoje. Sofia, não fica brava. Você tá cansada do trabalho. Senta e janta. Vou indo agora. Você ainda não terminou de comer. Eduardo. Aqui. Vem comigo. Tchau, senhor Santos, senhor Oliveira. Tá bom, aparece mais vezes. Apareça sempre. Tá bom. Me desculpa. Foi mal. Sofia, se acalma. Não fica brava. Boneco. Quero tirar uma foto com você. Vai embora. Não pode tirar fotos. Além disso, sou um cavaleiro, não um boneco. Estou ocupado. Meu filho ainda é pequeno. Pode posar para uma foto com ele. Desculpe, não posso. Garoto, se você só me pedir, não posso tirar fotos com você. Mas eu obedeço a esta bela dama. Se ela concordar, posso tirar fotos com você. Vá perguntar a ela. Senhorita, posso tirar fotos com ele? Sim, claro. Ela concordou. Certo, vamos tirar fotos? Faça uma pose. Vamos! 1, 2, 3. X. Vamos. Outra pose. Ótimo. Obrigado. Obrigado, tio. De nada. Tá. Garoto. Lembre-se. Sou tipo seu irmão, não seu tio. Tchau, mano. Tchau. Tchau! Você é sem vergonha. Na sua idade. Você é tipo tio dele. Sofia, eu estava errado. Você se lembra disso? Você ainda guarda. Claro. A gente se conheceu. No café, ao lado do hotel onde você trabalha. Antes daquele dia. Esqueci de carregar meu celular. Meu cliente queria ver a apresentação, mas eu não conseguia mostrar. Fiquei muito nervoso. Naquela hora... Mas bem quando eu estava sem saber o que fazer, você apareceu e me emprestou este carregador portátil. Como um anjo, espalhando amor pelo mundo. Isso é um pouco exagerado. Eu vi você. Toda atrapalhada sozinha. Só ajudei casualmente. Tem outro segredo. Na verdade, mais tarde, meu celular já estava carregado. Mas eu não te contei. Continuei pegando seu carregador emprestado. Porque era a única maneira, para mim, de conseguir seu contato. Você sabe o que aconteceu depois? Toda vez eu fingia que esquecia e prometia devolver na próxima vez. Conforme nosso relacionamento crescia, você se tornou minha namorada. Sofia, eu encontrei ontem. Espero que este carregador ainda possa recarregar nosso amor.
Amor não chora. Não chora. Não chora. Eu errei. O que você fez de errado? Você quer dizer da última vez? Ou dessa vez? Tanto faz se foi da última vez ou dessa vez. Eu estava errado. Nunca mais vou fazer isso. Vou te ouvir. Você é minha chefe. Eduardo, você acha que eu vou te perdoar toda vez assim? Não, não, não. Estragou minha campanha e contratou muita gente lá. Quanto gastou? Gastou todo o dinheiro. Como vamos viver depois? Eu tenho meu salário. Você me perdoou, né? Eu não disse nada. Depende do seu desempenho. Prometo. Vou me sair bem. Estas roupas são muito pesadas. Tão pesadas! Ainda bem que me perdoou. Isso é ótimo. O que tá fazendo? Graça, você errou. Você me perdoou. O que tá fazendo? Eu estava errado. Não se aproxime. Estou perdoado. Eu estava errado. Não te perdoei. Errei. Desculpa. Eduardo? Onde está o anel? Sua mãe pegou. É tão lindo. Coloque. Vamos. É realmente lindo. O tempo voa. Minha filha vai se casar. Não acredito que minha garotinha está indo para outra família. Mamãe, não é que eu não vá voltar. É só que vou me casar E começar minha própria família. com outra pessoa. Mesmo que eu me case, sempre serei seu bebê. Claro. Você sempre será meu bebê. Não importa a sua idade. Você é meu bebê. Mesmo que tenha seu bebê, sempre será meu bebê.